E o episódio começa com Yamada dentro do banheiro, quando de repente Ishikawa entra e os dois começam a escovar os dentes juntos. E o Ishikawa, sem acreditar na situação, pensa que isso é um sinal que ele vai morrer. E Yamada, enquanto colocava suas lentes, pergunta para ele como ele é chamado pelo seu pai. E em resposta, ele diz que ele não tem sido muito chamado pelo seu pai ultimamente, mas normalmente ele é chamado de Kyo. No que Yamada pergunta também como ele é chamado pelos seus amigos, e normalmente algo do tipo Ishikawa mesmo. Então ela, pensando em um apelido carinhoso para dar para ele, pergunta se pode chamá-lo de Kyotaro, que no caso é o seu primeiro nome, e ele se assusta e não acredita naquilo e pensa que vai morrer agora mesmo. E corta pra Yamada se despedindo do Ishikawa, pois ela estava indo pra Hiroshima, já que teria que fazer as filmagens do seu trabalho. Então ele resolve ir pra um parque ver as folhas de cerejeira com seus amigos, enquanto isso discutem sobre um caso de uma atriz famosa que passou a noite na casa de um amigo, mesmo sem eles serem namorados. No que o Adachi diz que acreditou na fala dela, que argumentou falando que os dois são apenas amigos. E até mesmo Ishikawa discorda, mesmo tendo acontecido basicamente a mesma coisa no episódio anterior, quando de repente a Sekine e suas amigas chegam atrás dele e o cumprimentam dizendo que sabiam que tinha ouvido uma voz familiar. Nisso o Adachi já fica todo retraído, perguntando o motivo para elas estarem ali e tenta fingir que não estavam fofocando sobre o caso. Pena que as meninas ouviram e a Sekine fala que eles deveriam ser livres para se beijar e passarem a noite juntos, mas também desde que estejam namorando. E o Ishikawa já começa a ficar todo preocupado, se perguntando se pegaria mal Yamada ter passado a noite com ele mesmo sem ser sua namorada. E se lembra sobre a conversa que teve com o produtor dela sobre o relacionamento deles poder ser um pouco problemático para o seu trabalho. Porém, uma das meninas tira uma foto do grupo e vai mandando para Yamada, onde eles se perguntam por que ela não está ali junto com eles. O que é explicado que ela estaria trabalhando nas filmagens do seu novo filme lá em Hiroshima. E a Adachi comenta que ela realmente estava ficando muito incrível cada dia a mais. E todos concordam. E ela diz que mesmo assim a Yamada continuava sendo ela mesma e que nada mudou. E já em casa, Ishikawa e Yamada estavam conversando em ligação de vídeo sobre o quarto. E ela até mesmo propõe um tour, porém sua mãe entra no quarto e ela tenta disfarçar largando o celular de mau jeito e ele acaba caindo com a câmera apontada para a saia da mãe dela. E ele obviamente já desliga e pensa que infelizmente não pôde falar com ela direito naquele momento. E já nas filmagens, Yamada e seu produtor e sua mãe estavam conversando, quando de repente um ator famoso chega no set e seu produtor pede para que ela relaxe. Então, respirando fundo, avisa ao Ishikawa que as filmagens estavam começando, no que ele responde que vai dar tudo certo, e ela fica toda animada e feliz com a resposta. E ele se pergunta se ela levou o esporro por ter passado a noite com ele, até mesmo se ele tinha que ter mais cuidado, pois ela não é mais um estudante comum. E abrindo o Instagram dela, nota que a última foto que foi postada tinha sido tirada na sua casa e corre até a porta para confirmar se realmente era isso mesmo. E chegando lá, nota que realmente os dois guarda-chuva estavam lá e começa a procurar assunto nos comentários, pensando se alguém notou. E encontra um comentário questionando por esse não ser o local de costume das fotos e querendo saber se no caso era a casa do namorado. E ele literalmente surtou e começou a encontrar vários comentários perguntando sobre a pulseira que ele tinha dado pra ela e até mesmo pela forma que ela se arrumou no Natal. E ele notou que a maioria dos comentários era feito por um tal de homem porco e se questiona se ele não é um tiozinho barrigudo obcecado por modelos, e vê que recentemente ele especula sobre a Yamada ser amante do Kataoka, um ator famoso que surpreendentemente teve 18 amantes. Então Ishikawa resolve responder o comentário pedindo que ele não espalhe esse tipo de coisa, pois pode ser muito prejudicial à carreira da Yamada, porém ele é bloqueado instantaneamente. Enquanto isso, no set de gravações, a Yamada atua tão bem que começa até mesmo a chorar. E logo após eles cortarem a cena, Kataoka vai até ela e parabeniza pelo seu trabalho incrível, diz que realmente ela passou a emoção de um adolescente. E já de noite no seu quarto, Yamada conta todo o ocorrido para o Ishikawa, que diz que realmente ela é incrível porque ganhou muitos elogios. E ela diz que enquanto atuava estava tentando canalizar as emoções dele. Toda corada fala que apenas por um instante sentiu as emoções dele, toda aquela irritação e ansiedade que ele sente consigo mesmo, e conclui dizendo que estava muito feliz por ter passado a noite com ele. E menciona que levou um baita esporro da sua mãe, no que o Ishikawa corta ela perguntando se sua mãe tinha ficado muito irritada, e ela fala que sim, porém se lembra da conversa que teve com ela, que a questionou, como eu havia falado no episódio anterior, porque ela tinha passado a noite no Ishikawa, e ela fala ali que isso é muito comum, porém ela precisava saber a verdade. E a Yamada fala que não tem problema, mas que realmente queria apoiá-lo, e ele agradece, e pensa consigo mesmo que a noite não foi sem significado. Já um pouco mais tarde ele estava novamente stalkeando ela e se perguntando se não teria problema por ela postar novas fotos com o ator famoso, pois os fãs poderiam começar a fofocar. Então a Kana aparece na sala perguntando se poderia usar uma foto que ela tirou com a
Yamada para se gabar pros seus amigos. E ele surta e briga com ela para que ela apague a foto do celular. Mas quando ele finalmente pega o celular e apaga a foto, ele resolve procurar pelo Homem-Porco que estava hateando a Yamada e vê um comentário dizendo que as filmagens eram na cidade dele e já fica todo preocupado. Em uma ligação com a Yamada, ela mostra para ele todo o lugar e diz para ele que ela nem mesmo sabe onde ela tá no momento. No que ele pergunta para ela se ela estava sozinha e ela responde que sim e que ele poderia dizer o que quisesse. E ele se pergunta se teria algum problema falar do seu fã perigoso por perto. Porém, resolve dizer apenas para ela se cuidar. E enquanto eles estavam ali conversando, uma pessoa chega perto dela por trás. E ela se assusta e vemos o celular dela cair no mar. E obviamente a ligação vai de arrasta para baixo e Ishikawa fica todo preocupado com ela. E após inúmeras ligações sem resposta, ele fica desesperado e passa o dia praticamente inteiro pensando nela. E ele, sem conseguir se controlar, até mesmo conversa com seus amigos para saber se alguém teve notícias dela. Porém, sem outras opções, ele resolve ir até a casa da Yamada falar com o pai dela, mesmo que isso a faça o odiar. E literalmente horas na porta dela, finalmente seu pai chega em casa e ele finge que estava ali apenas para se abrigar da chuva. No que o pai dela o convida para entrar, pois já estava muito tarde, até mesmo ele estava congelando de frio. Lá dentro, ele prepara um chá pro Ishikawa, que aparentemente estava muito bom, aliás, e pede para ele avisar os seus pais que estavam lá, já que já era quase meia-noite. Ishikawa, vendo que ele parecia um pouco bravo, manda mensagem na mesma hora, e pensando que não pode muito julgar o Homem-Porco, pois estava sendo muito estranho igual ele. No que o telefone do pai da Yamada começa a tocar, e ao atender vemos que é ela pedindo para seu pai ir até a casa do Ishikawa falar que estava tudo bem. E após o pai dela mandar ela se acalmar, ele recebe um mapa desenhado explicando como chegar lá, e mostrando o mapa pro Ishikawa, pergunta para ele se ele saberia onde fica aquilo, e conclui falando que ela deixou o celular cair na água e não pôde pegar ele de volta. No que ele pega o celular e aliviado assume pro pai dela que aquele era o endereço dele. E o pai dela simplesmente mete um ok e retorna a ligação, no que a mãe dela atende e pergunta se o Yuki estava solitário. Olha as ideias dessa véia, mano. E ao perceber que era o Ishikawa, a Yamada já pega o celular na mesma hora. E após explicar que levou um susto por sua mãe aparecer de repente atrás dela, ela soltou o celular e por isso ele foi de comes. E pede desculpa pra ele por o ter deixado preocupado e fala que escreveu uma carta pra ele. E como resposta, Ishikawa pede pra ela se acalmar, no que ela pergunta por que ele estava na sua casa, e ele simplesmente ignora a pergunta e fala que ela poderia facilmente recuperar os dados na nuvem e desliga o telefone. E quando ele vai devolver o celular pro pai dela, acaba assumindo que ele ama a Yamada e diz que lamenta por ter feito ela ficar até tarde em sua casa, e o pai dela, naquela linda cara de foda-se, simplesmente escreve o número dele em um papel e o chama pra jogar juntos. Enquanto isso, do outro lado, a Yamada faz o mesmo falando com a sua mãe. Já no fim das férias de verão, Yamada tinha voltado pra Tóquio e fala que iria comer em um restaurante famoso. Porém, enquanto olhava o perfil do Homem-Porco, ele descobre que ele encontrou a Yamada e por isso ele sai desesperado correndo tentando encontrar ela. E no caminho ele pensa que foi burro por não ter falado sobre ele e diz que sempre foi assim. O perigo vem quando a gente menos espera, e quando finalmente ele encontra ela, ela estava acompanhada de sua amiga modelo, que se pergunta quem seria ele, até realmente a Nico se lembrar que já tinha o visto antes. E ele, porém, percebe que ela fala de um jeito muito parecido com a escrita do Homem-Porco, então resolve pedir para almoçar junto com elas. E já dentro do restaurante, a Nico pede que a Yamada sente no terceiro assento, assim como o Homem-Porco também tinha falado. E se questionando sobre essa situação, Ishikawa a chama de Homem-Porco apenas para ver a sua reação, que basicamente ela já se entregou ali mesmo. Então chega a sua comida, porém naquele restaurante eles só atendem 5 pessoas por vez, então todos comem extremamente rápidos para não serem mal vistos pelos outros clientes. Porém a Yamada, como sempre, acaba terminando muito mais rápido e já vai lá
pra fora esperando eles. E assim que ela sai pela porta, o Ishikawa já revela ser o Thanatos, o cara dos comentários. E com os dois se reconhecendo, a Nico puxa falando que a Yamada era muito linda, madura e gentil, basicamente ela é perfeita. E ele fica pensando que à medida que ela for ficando mais famosa, outros fãs irão aparecer. E mesmo assim ele é o único que realmente a conhece bem e sabe que ela não é perfeita. E mesmo assim continua a amando. Então ele termina o seu prato e fala que ganhou. E assim ele vai lá pra fora falar com a Yamada, onde ela nota que seus sapatos estão trocados. Isso porque ele saiu tão rápido que colocou a primeira coisa que passou pela frente dele. Ela brinca perguntando se foi isso que aconteceu. Então a Nico sai pra fora do restaurante e pede pra tirar uma foto com a Yamada, no que ela responde falando que sempre admirou e pede pra almoçar juntas novamente. Enquanto isso, Ishikawa apenas observando toda aquela cena pensa que como é recíproco tá tudo bem, que não tem o que se preocupar. E com isso, a Nico estava indo embora e ele corre atrás dela e a segura, pedindo pra que ela não poste mais coisas privadas da Yamada. E o episódio termina assim, cara, e realmente eu gostei muito. E dessa vez eu acredito que no próximo não passa, bicho. Eles finalmente vão começar a namorar. E se você quiser continuação desse anime, comenta aí embaixo que vai ser de grande ajuda. Tamo junto, meu povo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!